Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia dessa terça-feira nos coloca diante de Paulo e de Jesus, que estão fazendo um balanço da missão deles. Jesus, que em oração diz ao Pai, ao retornar ao Pai, celebramos a ascensão no domingo, ele diz ao Pai que ele cumpriu a missão que o Pai lhe havia confiado. Ele apresenta ao Pai o balanço da missão que ele exerceu ao ser enviado, ao se encarnar, ao caminhar por essa terra, ao passar pela morte, pela ressurreição. Claro, é uma oração sacerdotal, mas João, quando escreve e relembra tudo isso, ele já escreve com o coração pascal. O capítulo é o 17, mas João já há mais de quase 40 anos, ou mais, refletia sobre o evento da salvação. Então essa oração que João coloca no Evangelho, o Evangelho é escrito depois da Páscoa. Já tem todo esse sentido desse retorno de Jesus ao Pai e do cumprimento de tudo aquilo que é a missão que ele faz. Então ele apresenta ao Pai tudo aquilo que ele fez e ele intercede por aqueles que continuam no mundo, por aqueles que o Pai lhe deu como missão e que ainda continuariam o caminho nessa terra, claro, gozando da presença dele, da potência da presença dele, como no Evangelho de domingo nós vimos, a presença de Jesus no meio de nós, agora é na potência do Espírito, pela força da palavra, pelos sacramentos da igreja, na nossa vida de intimidade com ele, mas ele está apresentando o balanço de que ele cumpriu a missão que lhe foi confiada. E Paulo, da mesma maneira, quando manda um recado a Éfeso, ele está apresentando o balanço da missão que também lhe fora confiada. E ele vai testemunhando: eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio de provações que eu sofri, por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Insisti com os judeus e gregos, para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus Cristo. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade, o Espírito me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações, mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira, e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Essa liturgia da palavra precisa nos questionar hoje, se nós estamos cumprindo a missão que o Pai nos confiou, como membros da sua igreja, como batizados, como pessoas que um dia fizeram uma experiência com o Senhor, e dessa experiência também recebem do Senhor, de uma forma efetiva, essa missão. Qual é a missão que Paulo recebeu? Que realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu e você precisamos nos perguntar se nós estamos cumprindo a nossa missão. Se hoje nós tivéssemos que fazer um balanço da nossa vida de cristão, da nossa caminhada, se nesse balanço nós teríamos a consciência tranquila de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, naquilo que Deus nos confiou. Na minha vida de padre, na sua vida de missionário da Canção Nova, na sua vida de leigo, de batizado, que recebeu a missão de ser também testemunha de Jesus Cristo,
nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos cumprindo aquilo que é a vontade de Deus. Eu estou no meu trabalho, no meu setor de trabalho, onde eu atuo, na minha pastoral, no lugar que Deus me colocou e me plantou, na minha paróquia, na minha comunidade. Eu estou cumprindo aquilo que Deus pediu que eu cumprisse? Eu estou fazendo bem aquilo que me foi confiado, ou eu estou empurrando com a barriga? Ou eu estou fazendo bem somente para aparecer para as pessoas? Ou eu estou entendendo que o meu chamado é esse: testemunhar o evangelho da graça de Deus? São Francisco de Assis dizia isso, nosso pai fundador repetiu e repete isso muitas vezes: faça poucas coisas, mas as faça bem. Mesmo que eu faça poucas coisas, mas que eu faça bem para Deus. Que eu faça bem a missão que me foi confiada. Que eu não enrole, que eu não embrome, que eu não engane a Deus, que a Deus não se engana. Eu posso enganar todas as pessoas, mas a Deus eu não engano. A Deus eu tenho que ter a consciência limpa, livre, de dizer, como Paulo, eu cumpri. Se alguém se perder, não é culpa minha, mas eu fiz a minha parte. Nós temos que ter essa paz interior de que nós estamos cumprindo a missão que Deus nos deu. Mas como cumprir com determinação, como cumprir com fervor, como cumprir a missão com essa expectativa e com essa vontade que Paulo tinha, e também olhando para o nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que ele fez, tudo que ele enfrentou, existia um objetivo: a salvação das almas. O que movia o coração de Paulo desde o início, e é interessante nós vermos na palavra, se nós formos lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo faz a experiência com Deus em Damasco, e Deus incomoda Ananias em visão, para que Ananias vá até Paulo, impõe as mãos sobre Paulo, devolva-lhe a visão, mas também faça com que Paulo receba o Espírito Santo. Deus fala a Ananias, porque Ananias resiste, fala: eu conheço esse homem, ele é perigoso. Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu vá até ele? E Deus diz: mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome às nações pagãs, e aos reis, e também aos israelitas, pois eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Primeira coisa, entender que eu sou chamado, entender que eu sou escolhido, entender que eu sou eleito, entender que existe uma marca, que existe uma convocação de Deus para a minha vida, para testemunhar a boa notícia, o evangelho. E isso você pode dizer agora: eu assumo, Senhor. O Senhor me escolheu, o Senhor me elegeu desde o dia do meu batismo. O Senhor me escolheu para ser testemunha, para ser anunciador. O Senhor me escolheu limitado como eu sou. Eu assumo aquilo que Paulo diz: o Senhor escolhe os fracos para confundir os fortes. O Senhor escolhe aquilo que para o mundo é vil, para confundir os poderosos. Eu assumo a minha escolha. Diga isso aí no seu coração, em oração. Você em casa agora, diga: eu assumo a escolha que desde o meu batismo está sobre mim. Mesmo frágil, mesmo fraco, mesmo uma pessoa desprezível para o mundo, para os poderosos, foi a mim que Deus escolheu. Eu aceito, Senhor, a sua escolha. Eu aceito. O primeiro passo para cumprir bem a nossa missão é entender que nós somos escolhidos, que nós somos eleitos, que Deus nos escolheu. Na nossa família, na nossa cidade, com certeza existiam pessoas melhores do que nós, mas Deus escolheu a nós. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. A segunda coisa que motivou Paulo, e que não o impediu, e que foi a grande motivação, a ponto de dizer que ele não tinha nenhum interesse na vida dele, a não ser cumprir a missão que lhe foi dada, mesmo que ele perdesse a vida. E aí ele vai afirmar
em outro texto que morrer para mim é Cristo. Morrer é lucro. Qual é a outra grande marca no ministério de Paulo? E aí você vai ver, eu e você, vamos ver em Jesus também, que depois de receber o Espírito Santo, a palavra diz, os Atos dos Apóstolos confirma, Jesus saiu, realizando milagres, sinais, prodígios, anunciando a boa notícia. Ele foi preparado pelo Espírito. A grande outra obra marcante na vida de Paulo foi ser batizado com o Espírito Santo. Foi receber o dom do Espírito Santo. A coragem, a ousadia, a intrepidez, o desassombro, o destemor de não ter medo de enfrentar os seus irmãos judeus, que ele testemunha hoje, que colocou ele muitas vezes em provações. De não ter medo de enfrentar. Deixa eu pegar um outro texto aqui para você ver o que esse homem viveu, mas porque ele era cheio do Espírito Santo. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, do 11, quer dizer, Paulo vai dizer assim: repito, ninguém me tenha como louco, ou então aceitai-me, nem que seja como louco, de modo que eu também possa gloriar-me um pouco. O que vou dizer não é segundo o Senhor que o direi, mas é como um louco que acredita ter algo de que se gloriar. Já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Vós que sois tão ajuizados, suportais de bom grado os loucos. De fato, suportais que vos escravizem, que vos devorem, que vos explorem, que vos tratem com arrogância, que vos batam no rosto. É vexame dizê-lo. Parece que nós é que fomos fracos. Aquilo que os outros ousam, falo sem juízo, eu também ouço. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Delirando eu digo, eu ainda mais. Olha que certeza desse homem de estar fazendo a vontade de Deus. Muito mais do que eles. Pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes eu fui batido com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens, com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos nas regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas. A minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje? Quem tropeça, que eu também não me incendeie? Se é preciso gloriar-se, é das minhas fraquezas que eu me gloriarei. Veja só, a certeza do chamado não nos dá o direito de exigir, não nos dá o direito de conforto. A exigência do nosso chamado não nos dá esses direitos humanos que muitas vezes nós vemos por aí. O nosso único direito é Cristo, o nosso único direito é anunciar o Evangelho, o nosso único direito é anunciar com destemor, sem medo dos poderosos desse mundo, sem medo de ninguém, mas com a coragem. Mas para isso é necessário assumir que nós fomos chamados. A segunda coisa, sermos cheios do Espírito Santo, como esse homem foi. E ele pode testemunhar que enfrentou tudo para anunciar o Evangelho. Você já enfrentou a metade do que ele enfrentou para testemunhar Jesus Cristo? Às vezes a gente ainda é muito tímido. A gente tem tudo e ainda reclama. A gente perde a visão muito fácil se a gente não se deixar conduzir pelo Espírito. A gente perde a visão muito fácil quando vem as dificuldades do nosso ministério. Quando o nosso ministério é questionado. Quando no nosso trabalho nós somos questionados. Quando é exigido que nós tenhamos a coragem de dar mais. Quando nos é confiado algo grande.
Mas se nós não tivermos consciência do nosso chamado, da nossa vocação, se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo, nós não conseguiremos permanecer na vontade de Deus. E nos dias finais, quando nós fizermos o nosso balanço, vai ser um fiasco. Senhor, eu não cumpri a minha missão. Paulo e Jesus hoje no Evangelho estão ali, testemunhando que cumpriram. Mas qual é a outra grande motivação, que eu vou dar só 3 para a gente terminar? Qual é a grande outra motivação, e que faz parte, e deixa eu dizer para os meus irmãos que aqui estão, e para você que é família Canção Nova, que faz parte da vocação Canção Nova: a certeza da proximidade da vinda gloriosa do Senhor. A teologia vai chamar isso de tensão escatológica. Paulo sentia no coração que ele tinha que evangelizar com tanto ardor, com tanta determinação, porque o Senhor poderia voltar a qualquer momento. Porque o Senhor podia vir a qualquer momento. E a nossa geração, queridos, nós que estamos aqui, estamos vendo sinais na natureza, estamos vendo sinais na sociedade, estamos vendo sinais que o Espírito tem dado, de que cada dia mais se aproxima a vinda gloriosa do Senhor. E isso precisa nos motivar a avançar. Isso precisa nos motivar a sair da zona de conforto, a evangelizar com toda a força, com todo destemor. O Catecismo da Igreja vai dizer a nós, no número 673, desde a ascensão do Senhor, a vinda de Cristo na glória está iminente, mesmo que não nos pertença saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Este advento escatológico, diz o Catecismo da Igreja, isso é doutrina, pode se realizar a qualquer momento, ainda que esteja retido ele e a aprovação final que o há de preceder. Ou seja, pode acontecer mesmo que não se cumpra todas as profecias. Pode acontecer a qualquer momento. E qual é a nossa vocação de cristãos, de batizados? E deixa eu puxar para nós, a nossa vocação Canção Nova é evangelizar. Evangelizar no poder do Espírito. Nós não temos que ter medo de ser carismáticos, mesmo que não queiram que nós sejamos carismáticos. Essa é a nossa veia, a nossa vertente, é a nossa cara, é o nosso jeito, é como nós aprendemos, é como foi desde todo sempre na nossa comunidade, na nossa vida, ser carismáticos, evangelizar no poder do Espírito, não ter medo de proclamar cura, não ter medo de ser usado por Deus nos dons, de usar o dom da libertação, de pregar com autoridade, de orar em línguas, que doa nos outros que não querem, mas é problema de quem não quer. Nós precisamos cumprir a nossa missão, nós precisamos ser aquilo que Deus pensou de nós, para que no dia final, no nosso balanço, queridos, esteja lá: se perdeu algum dos que o Senhor nos confiou, não foi culpa nossa, nós fizemos a nossa parte, nós fomos aquilo que o Senhor disse que nós tínhamos que ser.